Olá, Luiz Menezes do Teste Acerte. Hoje o tema será feedback. Esse termo em inglês que significa retorno, né? É um componente importantíssimo na comunicação, no momento em que o emissor emite uma mensagem, e o feedback é exatamente saber se o receptor entendeu a sua mensagem, né? Então, basicamente, essa é uma pequena definição do que é o feedback. E na cultura organizacional é muito utilizado, né, no meio corporativo, no desenvolvimento de competências, no desenvolvimento, então, das relações interpessoais. Muito bom. Você já ouviu falar de uma crítica construtiva? Esse termo eu acho que é muito comum. E aí a pergunta que eu faço é: será que as pessoas vão entender que crítica pode ser positiva? Né? Esse é um questionamento, uma reflexão importante. Então, por isso que nós vamos ver agora a parte dos tipos de feedback, de como fazer o feedback, e nós vamos entender um pouquinho, com um pouco de cuidado, um foco, uma atenção, a gente consegue sim fazer o que a gente chama aqui de crítica construtiva. Né? Na verdade é um feedback construtivo. Ele pode ser até negativo, mas com o objetivo de construir, de desenvolver as pessoas. Muito bom. Como é que eu então posso dar um feedback? Né? A forma mais natural seria usar uma comunicação não violenta, né? Ou seja, aquela que não agride, uma comunicação com empatia. Né? Muito bom. Uh, não significa aqui que você vai dar uma opinião. Não é isso. Não é demonstrar a sua emoção. Lembra que na inteligência emocional a gente tratou um pouco disso. Na verdade, né, a gente vai se referir a um comportamento, né, com base em dados, com base em situações mais claras, objetivas. Né? Muito bom. Vamos então falar agora dos tipos. Nós temos positivo, quando a proposta é reforçar então aquele comportamento. Esse é mais tranquilo, né? A maioria das pessoas faz isso muito bem. E você pode dar esse feedback, né? Não só do líder para o funcionário, mas o contrário também. Né? É importante a gente saber que dá para você dar um feedback usando essa comunicação não violenta para o seu chefe, tranquilamente. Né? As pessoas elas lidam bem com isso, gradativamente tem aumentado então essa receptividade ao feedback, né? Afinal, ele nos ajuda bastante a aprender coisas novas, né? Muito bom. O positivo, então, eu posso dizer, poxa, seu relatório está fantástico, esse ponto aqui exatamente do relatório você fez muito bem. O feedback negativo, ou aquele construtivo, como a gente colocou, quando você não deseja um determinado comportamento, a gente precisa alertar a pessoa sobre aquele comportamento. Né? Na verdade, novamente, usando a comunicação não violenta, né? Dá para você fazer esse feedback de forma clara, objetiva. Então, no momento, você pode dizer: olha, eu tenho apreciado bastante teu trabalho, né? Porém, nesse ponto especificamente, nessa atitude sua, não foi adequada. Isso pode causar uma série de impactos aí. O time pode não reagir muito bem e tudo mais. Olha que importância, né? A pessoa ela merece saber quando erra, né? Eu mesmo já tive os meus grandes gurus, lembro muito bem dos ensinamentos, especialmente os feedbacks negativos ou construtivos, porque são esses de fato que nos ajudam a crescer e buscar evoluir na carreira, evoluir profissionalmente. Muito bom. Além disso, então,
nós temos as técnicas. Então eu posso usar essas técnicas adequadamente e conseguir resultados muito bons. Por exemplo, o mundo corporativo trabalha muito, né, uma técnica chamada 360 graus, ou feedback 360 graus. Essa técnica, né, ela trabalha com feedbacks anônimos de colegas de trabalho, que podem ser seu chefe, seu colega, pode ser um funcionário seu, várias pessoas dando feedbacks a respeito do seu comportamento baseado em questões direcionadas, né? Questões mais claras e objetivas. Então, sobre aquele tipo de situação, qual foi o comportamento, qual é o comportamento, somados isso a uma autoavaliação, eu consigo então ter uma visão 360 graus de como está o meu comportamento, né? Isso tem sido muito utilizado em programas de desenvolvimento de competências no meio corporativo. E o objetivo maior é justamente você poder se desenvolver, né? Então, quando eu sei onde eu estou errando, eu tenho a chance de buscar melhorias. Uma outra técnica muito corriqueira é o feedback sanduíche. Embora haja muita controvérsia em relação à aplicação da técnica, porque ela mistura um feedback negativo a dois positivos, e o negativo está no meio, por isso o sanduíche. Então eu posso começar elogiando uma determinada atitude e colocar a estrutura é essa, né? Então você tem sido extremamente capaz aqui, no entanto, nesse momento houve aqui um problema que precisa ser resolvido e no final posso dizer, tenho a certeza que você vai conseguir dar a volta por cima, ou seja, eu joguei novamente para cima. Então esse sanduíche normalmente é muito utilizado, né, nas reuniões de desempenho, nas reuniões entre colegas e no próprio relacionamento mesmo interpessoal, né? Por último, uma técnica chamada SCI, né? Situação, comportamento, impacto, né? Essa é uma sequenciazinha tranquila. Todas elas acabam tendo o mesmo objetivo, né? A situação, você especificar em que momento houve aquele comportamento, especificar o comportamento em si, qual foi, e aí tem que ser específico, e o impacto, aqui você deve dar a sua versão, o seu sentimento. Quer dizer, não se deve generalizar. Aqui, então, poxa, aqui, hoje pela manhã, na reunião, houve um tumulto, essa é a situação, você se comportou de forma inadequada aqui, quando você gritou com fulano, esse é o comportamento, e eu fico preocupado em saber que a equipe pode começar a rechaçar um pouco você. Quer dizer, esse é o meu pensamento sobre o impacto. E juntos, né, eu posso propor uma solução conjunta para que esse feedback, para que esse comportamento não volte a ocorrer, né? Essas são as três técnicas usuais, né, de feedback. Feedback, ele de fato nos joga para cima, pode nos deixar um pouco preocupados em um determinado momento, porém, quando nós pensamos um pouco mais com calma, vamos entender que o feedback é um meio para que a gente possa galgar posições, de se desenvolver profissionalmente e seguir se relacionando bem com em qualquer ambiente, né? Muito bom? Então, aqui a gente fecha mais um módulo, mais um tema dos fundamentos da comunicação. Vejo você, então, no próximo módulo.
coloque seus pontos de vista, não se esqueça de compartilhar conosco, tá bom? Então, obrigado, até a próxima.